Olá, amigos! Hoje, convidamos você para uma jornada diferente, uma viagem pelas sombras e pelas luzes de um dos maiores ícones do cinema americano, John Wayne. Todos o conhecem como o Duque, o herói invencível do Velho Oeste, o símbolo da coragem e da determinação. Mas, e se eu dissesse que as batalhas mais duras de John Wayne nunca foram filmadas? Por trás da postura firme, do olhar frio e da voz imponente, existia um homem de carne e osso. Um homem que carregava dentro de si medos, perdas, arrependimentos e uma luta constante para não deixar que o mito engolisse o ser humano. Hoje, você vai descobrir as batalhas invisíveis de John Wayne. Prepare-se para conhecer o homem por trás da lenda. Marion Robert Morrison nasceu em 1907 em Winterset, Iowa. Antes de ser o Duque, ele era apenas um garoto tímido, apaixonado por futebol e por histórias de aventura. Seu apelido nasceu de um cachorro, sim, um cão que o acompanhava por toda parte. O nome do cachorro era Duque, e logo o apelido passou a ser usado também para ele. Na juventude, John Wayne queria ser jogador de futebol americano, mas uma grave lesão o afastou do esporte. Esse golpe o levou a procurar novos caminhos. E foi assim que, quase por acaso, entrou em Hollywood. No início, foi ajudante de estúdio, carregando cenários e figurinos. Mas aquele jovem alto, com presença marcante, logo chamou a atenção de um diretor chamado John Ford, que viu nele algo diferente. Nascia ali o homem que redefiniria o conceito do herói americano. Com o sucesso de Stagecoach, no tempo das diligências de 1939, John Wayne se tornou uma estrela. E, com o tempo, se transformou em um símbolo nacional. O cowboy destemido, o soldado corajoso, o homem que sempre fazia o que era certo. Mas esse papel tinha um preço. O público esperava que ele fosse o mesmo fora das telas, firme, invencível, moralmente perfeito. E John Wayne, pressionado pela fama e pela imagem, começou a viver dentro da própria máscara. Em casa, as coisas eram diferentes. Seus casamentos foram turbulentos, e seus filhos viam um homem muitas vezes distante, cansado e solitário. A imagem pública de força escondia um coração em constante conflito. Em 1953, Wayne estrelou Rondo, um dos westerns mais lembrados da história. O filme mostrava um herói dividido entre a guerra e a compaixão, entre o dever e o amor. Uma metáfora perfeita para o próprio ator. Rondo consolidou o mito, mas também marcou o início de uma fase de pressões intensas. Wayne já era um símbolo político, um patriota fervoroso, um homem que muitos admiravam, mas que outros viam como a personificação do conservadorismo americano. Hollywood mudava, novos tempos chegavam, mas Wayne resistia, preso a um mundo que começava a desaparecer. Por trás dos holofotes, John Wayne enfrentava batalhas que poucos conheciam. A primeira delas era a solidão. Apesar da fama, ele se sentia isolado. Amigos próximos contavam que, após longas filmagens, preferia ficar em silêncio, bebendo sozinho, refletindo sobre o rumo da vida. A segunda batalha era a culpa. Wayne não pôde lutar na Segunda Guerra Mundial, uma decisão que o perseguiu por toda a vida. Muitos o criticaram por representar heróis de guerra sem ter ido ao fronte, e isso o marcou profundamente. Havia também o peso das críticas. Com o avanço dos anos 60 e 70, o mundo mudava, e o público começava a questionar os ideais que ele representava. O herói americano agora parecia antiquado, e Wayne lutava para encontrar seu lugar em uma nova Hollywood. Mas, talvez, a mais dura de todas suas batalhas fosse a saúde. O cigarro que o acompanhava desde jovem começou a cobrar um preço alto. Em 1964, Wayne foi diagnosticado com câncer no pulmão. Ele sobreviveu à cirurgia e voltou ao trabalho, mas a doença deixaria marcas para sempre. Os colegas de estúdio contavam que, apesar da fama, John Wayne era inseguro. Dizia que não gostava da própria voz e que nunca se considerou um bom ator. Sua força vinha da disciplina e do medo de ser esquecido. Em seus últimos anos, ele tentava equilibrar o mito e o homem. Buscava se aproximar mais dos filhos,
Tentava rir mais de si mesmo e até reconhecia que o mundo tinha mudado. Mas a imagem do cowboy solitário o seguia até o fim. Nos anos 70, o corpo já não acompanhava o espírito. Mesmo assim, ele insistia em continuar atuando. Em The Shootist, O Último Pistoleiro, 1976, interpretou um velho fora da lei que enfrenta o câncer e a morte. Uma coincidência amarga, pois o roteiro refletia sua própria vida. Foi seu último papel no cinema. 3 anos depois, o câncer voltou, desta vez no estômago. John Wayne lutou até o fim, com a mesma coragem que mostrou em tantos filmes. Em 11 de junho de 1979, o mundo se despediu do homem que, por décadas, simbolizou o herói americano. Mas, por trás das câmeras, restava o retrato de alguém que, mesmo diante da dor, nunca deixou de lutar. Mais de 40 anos depois de sua morte, o nome John Wayne continua vivo. Para alguns, ele é o símbolo do patriotismo, da coragem e da determinação. Para outros, é um lembrete de uma era que ficou para trás. Mas, independentemente das opiniões, uma coisa é certa. Wayne foi, e continua sendo, um espelho das contradições humanas. Um homem que buscou ser forte quando se sentia fraco e que interpretou heróis enquanto travava suas próprias batalhas. Suas batalhas invisíveis o tornaram mais humano. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo décadas depois, ele ainda nos emociona. John Wayne não foi apenas um ator, foi uma lição viva sobre a dualidade entre o mito e o homem, entre o que mostramos ao mundo e o que carregamos no silêncio. Se você chegou até aqui, lembre-se, os maiores heróis também têm cicatrizes, algumas visíveis, outras escondidas atrás de um sorriso. Obrigado por assistir a este documentário. Se gostou desta viagem pela história do cinema e pela vida de um ícone, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos vemos no próximo episódio, onde continuaremos explorando as histórias que o tempo quase esqueceu.